Fala pessoal, Lincoln falando. Hoje a gente vai fazer um comentário de fechamento, tá bom? Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, a gente vai fazer as análises aqui junto com os indicadores que eu utilizo no Agility durante o dia para realizar as operações, tá bom? No Clube 1311 a gente recomenda muito o Candle V no primeiro do dia, uma VWAP no topo, uma VWAP no fundo, tá bom? A gente já começa a ter bons parâmetros para realizar as operações daqui, a partir daqui, tá bom? E outra coisa que a gente pode fazer também, colocar no gráfico diário, colocar um candle V no dia anterior, tá bom? Começar a observar. Deixa eu limpar tudo aqui primeiro, começar pelo dia anterior. Tá, ó, candle V, dia anterior, 15 minutos, ok, ó. A partir daqui, hoje, já no iniciozinho do dia, tá bom? Ele começa respeitando a VWAP do candle, tá? Então teve algumas pessoas que já aproveitaram para comprar aqui, tá? Mas enfim, não parte do nosso operacional. Aqui a gente vai começar observando já exatamente aqui, ó. O preço, ele abre, tá bom? Ele testa aqui para baixo, rompe, tá bom? E ele vem até aqui em cima. Só que a gente tem que observar essa linha do high, tá? Da VWAP do diário. Ele rompe em um e volta no outro, tá? Vale muito essa informação porque a grande maioria dos rompimentos são falsos. E que ele está rompendo o candle V de um gráfico diário. Então, aqui vale a observação, e se ele fez esse padrão de devolução aqui, a gente poderia ficar atento para pegar continuidade numa venda aqui, tá bom? E que pagou muito bem. Então, na primeira negação a gente conseguiria pegar esse trade, tá? A gente já bateria a meta do dia aqui, e aqui, ó, ele deu o padrão N2 de livro, do jeito que a gente gosta, tá? Então, basicamente isso, tá? Aqui, essa observação aqui. E outro ponto que vale observar é aqui, ó. Por que vale observar? O preço ele veio, ele fechou abaixo dessa linha da VWAP do diário, tá bom? Quando ele fecha abaixo, ele vem fazer um teste aqui, ó, e falha, tá? Nessa falha do movimento, a gente bateria uma venda bem aqui, e o nosso stop poderia colocar atrás do candle V, tá? Um stop de segurança, e ele renovando a máxima a gente poderia sair, mas nosso operacional seria basicamente esse, tá bom? Depois que a gente, se tivesse pego aqui a continuidade na venda, ok, procurou aqui embaixo, ó, vale a observação, quando ele falha um lado, ele tende a buscar o outro, ok, deu padrão aqui, deixa eu só limpar aqui, ó, e aqui a gente tem um padrão, tá, ó, falhou a primeira, falhou a segunda, a gente está em uma tendência de baixa, tá, ó, o mercado ele está caindo, tá bom? Então, se ele está caindo, quando eu vou entrar contra a tendência, eu busco alvos mais curtos, tá? Se eu entro a favor da tendência, como foi aqui, eu posso procurar alvos mais longos, tá bom? Então, seria basicamente isso. Daqui para frente não vejo muita oportunidade, então posso tirar o candle V do diário. Colocar um candle V no primeiro candle de 15 minutos, tá? Vamos lá. Aqui, junto com esse candle V, eu vou misturar um pouco, mas não tem problema não. A gente tem uma milhar, tá? Então valeria a pena a observação aqui, nessa falha do high, tá? Na hora que ele chegasse na milhar, eu pensaria em uma venda ali, tá bom? Seria basicamente isso. E pelos 5 minutos, ele deixou um candle bem forte, tá? E na hora que abriu o próximo candle de 5 minutos, foi para cima e voltou, dava para pegar a continuidade do movimento também, pensando em sair nessa região aqui, tá bom? Então, beleza. Foi, começou a respeitar essa região. Aqui ficou um pouco embolado, ó. Observando pelo candle V, ficou um pouco
bem embolado, então não consideraria aqui. A gente estava de olho porque aqui 10 horas tem a abertura do IBOV, tá? Então deixa eu tirar o Candle e colocar o Markets. Pronto. Por que observar o Markets? Olha só, mercado abriu o IBOV aqui, tá bom? Abriu, ele jogou para cima. Então aqui, ó, o que valeria a pena a observação? Quando esse carinha aqui, ele fechou abaixo do IBOV e esse aqui respeitou, tá? Ele não conseguiu romper pavio, tá? Não conseguiu romper o candle e ele ainda fechou abaixo da linha do IBOV, tá? Então, como ele começou a respeitar a linha do IBOV, aqui é a nossa primeira falha considerável, tá? Aqui falhou. Nessa falha, a gente poderia ter entrado vendido. Ok, já deu um bom trade aqui. Deixa eu observar aqui, ó. A entrada na linha do IBOV, tá? Chegou a pagar aqui 230 pontos e fechou aqui pagando 130. Beleza. Se eu tivesse saído ali, deixa eu observar aqui, ó. Bati 200 pontos de alvo, ok. A gente tem aí os 150, de 150 a 250 pontos de alvo. Na hora que a gente observa que ele falhou esse gatilho aqui, tá? A gente poderia pensar em sair ou ficar observando para ver se ele ia conseguir romper aqui em cima, tá? Se ele ia conseguir romper esse candle gatilho. Então, bati a venda. Um exemplo, eu coloquei minha saída aqui embaixo, tá? Na ponta daquele gatilho. Então, fui pro tudo ou nada. Tenho disposição de aguentar? Tenho. Então, ok. Se não tenho, na hora que ele falhou, tá? Na hora que ele começou a puxar ali, eu já pensaria em sair da operação, tá bom? Então, vamos lá. Segurou ainda nessa região do IBOV, tá? Segurou muito bem. Então, aqui, a gente estava ensaiando umas vendas aqui, tá? Na sala ao vivo a gente fez algumas vendas e pagou muito bem. A gente tem uma VWAP aqui no fundo, então a gente ficou trabalhando dentro desse canal, tá? E após aqui, ó, ele perdeu realmente, começou a andar, tá? Na hora que ele começa a andar forte assim, tá? A gente já percebe que, deixa eu colocar um Candle aqui novamente, se eu não me engano tá pelo Candle. Não, aqui não deu essa continuidade não. Foi aqui que deu a continuidade, tá? Não deu para pegar uma continuidade de movimento observando o Candle, mas aqui ele rompeu, voltou, falhou a mínima e deu a continuidade na queda, tá? Era isso que eu ia comentar aqui em cima, mas eu confundi. Deixa eu limpar o Candle novamente, tá? Então pelo Markets aqui, ó, ele deu algumas entradas, rompeu, falhou a primeira, falhou a segunda, então caberia uma venda aqui. A gente tem a linha do Dow Jones, 1%, e foi exatamente aonde ele respeitou, tá bom? Então aqui mais uma vendinha. Aqui não fez o teste do jeito que a gente gostaria, mas se eu não me engano, a gente tinha uma VWAP passando aqui também, ó. Tá? Então aqui valeria a pena essa observação, mas acabou que ele não deu muita oportunidade. A gente no YouTube ao vivo ali, a gente estava observando esses dois pontos aqui, tá bom? Então, nas aulas de entrada do curso, ele comenta sobre entrar assim que abre o candle, tá? Tem essa possibilidade, ou se não, espera ele realmente falhar e voltar. Aí é muito do operador, tá bom? Após isso, né, após essa queda aqui, ele deu o padrão de entrada bem aqui. Aqui foi lindo, tá bom? Acabei sendo violinado nessa região, eu entrei um pouco antecipado. Na que ele começou a andar, eu com receio de ser um pullbackzinho aqui e continuar a queda, eu protegi um pouco cedo e me violinou com 20 pontos. Mas acabou que deu um bom trade aqui, tá bom? Ele retorna para essa região, ó, para no 1%, falhou, voltou. A gente poderia ensaiar uma batidinha aqui de venda, tá bom? Sem falar que provavelmente aqui, ó, a gente teria, ó, a VWAP aqui em cima também.
Na hora que ele foi e voltou, a gente lançaria aqui, ó. Deu 200 pontos, tá bom? E, se eu não me engano, tem uma milhar aqui embaixo. Uma MMC. Isso, ó. Tem uma milhar correspondente bem aqui. Então a venda aqui era super ok. Tá bom? Então, basicamente, hoje, o que eu tenho para falar seria isso. Tá bom? Então, amanhã a gente volta aí com uma nova leitura. Tá bom, pessoal? Um abraço. Fique com Deus.